Pessoal, hoje o vídeo eu vou tentar explicar o porquê que acontece muitas das vezes de você sai com o carro, aí você chega em algum lugar e você demora ali 5, 10 minutos, seja numa loja que você foi, você parou no posto para abastecer, aí quando você liga o carro de novo, o ponteiro só passa do meio e ele entra o segundo estágio. Então, eu vou tentar usar o meu como exemplo aqui hoje. Eu vou tentar explicar o porquê que isso acontece no veículo. E também outros motivos e causas de entrar o segundo estágio do eletroventilador, beleza? Então, pessoal, eu vou tentar ilustrar o que acontece muitas das vezes quando a gente sai na rua. A minha temperatura já está em 105, certo? Desliguei o carro. Por quê? Geralmente, o ponteiro está no meio, né? Está em temperatura de trabalho. Eu uso isso aqui para me acompanhar a temperatura, mas para quem não usa, só vê o painel mesmo, você chegou na frente de uma loja, que nem eu fiz aqui agora. Você desligou a chave e pronto, você desceu do carro. O que acontece? Você não sabe a temperatura que estava. No meu caso aqui, quando eu desliguei, eu já deixei exatamente para desligar agora nesse momento, porque ele estava subindo a temperatura para ele acionar o primeiro estágio do eletroventilador para ele baixar a temperatura, porque esse ciclo se repete, né? Gera calor, a temperatura sobe, aciona o eletroventilador, né? Nisso a válvula já abriu também, aciona o eletroventilador, a temperatura baixa. Depois a válvula fecha, o eletroventilador desliga. Fica com esse ciclo constante, certo? Então simbolizamos aqui como eu falei. Você chegou na frente de uma loja de algum lugar e você desligou o carro, você não sabia se a temperatura estava descendo, se a temperatura estava subindo. No meu caso, eu vim de lá para cá, eu já andei bastante hoje, eu já exigi um pouco do carro, eu estava com o ar-condicionado ligado, que aumenta o tempo de injeção, força mais o motor, gera mais calor. Então o meu motor está com uma carga térmica acumulada lá nos cilindros. A temperatura que a gente vê ali de forma digital, o que é essa temperatura? É a temperatura que o sensor de temperatura está medindo no líquido de arrefecimento. Porém, a gente tem ali a câmara de combustão, ali as válvulas, a vela, a cabeça do pistão, o cilindro. Tudo aquilo ali é o ponto mais quente do motor, onde acontece a queima da combustão. Então ali é o ponto mais quente. O que acontece agora? Eu desliguei o carro, essa temperatura ali ela vai se expandir para o restante do bloco do motor do cabeçote e também vai aquecer o líquido que está em contato com o metal. Aí eu vou esperar um pouquinho para simbolizar aquela demorazinha que a gente foi numa loja, que a gente parou no posto para abastecer, enfim, essa demorazinha que a gente demora lá de 5 a 3, 4, 5, 10 minutos, e daqui a pouquinho você retorna no carro, o carro vai entrar o segundo estágio. Eu vou aguardar mais um pouquinho, daí eu já volto mostrar para vocês que ele vai sair aí do meio, tá bom? Aí pessoal, enquanto eu explicava, olha aqui ó, temperatura 115, olha aqui o meu painel saindo do meio. Agora eu vou ligar o carro. Aí, ó. O meu alarme de temperatura ele tá para 110 graus, né? Que é o segundo estágio do etanol. Aí, ó. Vai entrar. A temperatura ela baixa bem rápido. Aí, ó. Ela tá voltando. Daqui a pouquinho ela já tá em 106, fica só o primeiro estágio do eletroventilador. Certo? Vou deixar acompanhar aqui. Aí, ó. No etanol, a temperatura ela baixa mais rápido do que na gasolina, porque o etanol ele tem uma característica que ele tipo absorve o calor do ambiente dele, do ambiente onde ele está ali acontecendo a combustão, ele retira calor do ambiente, por isso que a temperatura ela baixa mais rápido do que na gasolina. Olha aí. Agora até chegar em 100, vai ficar só no primeiro estágio do eletroventilador, certo? Eu vou esperar ele abaixar essa temperatura aí, para 100, daí eu desligo o carro novamente. Daí eu continuo ali a parte da explicação. E também irei fazer, como eu falei, a explicação de outros motivos de entrar o segundo estágio do motor, né? Do eletroventilador, quero dizer. Então, pessoal, retornando, como eu já havia falado antes, vocês viram que na hora que eu desliguei o carro, ele estava caminhando para 105 graus, já ia dar 106 graus, e acionar o primeiro estágio do eletroventilador. O que eu fiz? Eu desliguei. Suponhamos que eu não usasse o aparelho, o que ia acontecer? Eu ia chegar em algum ponto aí que eu estivesse andando na rua, aí eu ia desligar o carro, o ponteiro está no meio. Eu não sei a temperatura que está. Se o carro está subindo para acionar o primeiro estágio, se ele já acionou e está descendo, não sei a temperatura que está na hora.
Eu desligo, vou ali. Quando eu volto, olha ali, vocês viram, né? 115 graus. Esse ponteiro aqui, quando ele chega lá no vermelho, no início do vermelho aqui, ó. Quando ele chega ali no início do vermelho ali, ó, é 120 graus. Vocês viram que o meu ficou entre o meio e o vermelho, né? Ficou em 115. Ele sai do meio em 110 graus, seja na gasolina ou no etanol, tanto faz. A central entende isso, que sai esse meio aqui, o risquinho do meio, é entre 80 e 110 graus que o ponteiro fica nessa medida aí. Então, você não sabe a temperatura que está quando você desliga o carro. Aí ele está com aquela carga térmica no motor que não chegou a ser refrigerada, porque não acionou o eletroventilador, não houve a troca térmica, né, do líquido refrigerado pelo radiador a passar ali pela válvula que abriu e entrar de novo no motor para fazer a refrigeração do motor. E o que vai acontecer com você? Vai entrar o segundo estágio. Mas por que que entra assim tão fácil no Fiesta e em outros veículos não entra o segundo estágio assim com tanta frequência? Vamos lá. Tem também questão de segundo estágio por causa do ar-condicionado, mas isso aí eu vou explicar depois. No momento aqui é sobre o próprio sistema de arrefecimento. Esse carro aciona o primeiro estágio da ventoinha na gasolina em 100 e o segundo em 104. Aciona o primeiro estágio da ventoinha no etanol em 106 e o segundo em 110. Você tem uma distância de primeiro e segundo estágio nesse motor de só 4 graus. Vocês viram que aquela carga térmica do motor ali que gerou, e eu desliguei a chave, ele não chegou a arrefecer, ela é uma temperatura muito, muito próxima. Então, dali, de 106 para ele caminhar para 110, é só 4 graus a mais. Isso também acontece em outros veículos, mas você tem veículos aí como o da linha Fiat, que trabalha na casa de 85 graus a 90. O Fiestas mais antigo, que era só com válvula mecânica, acho que era 82, 84 graus, era alguma coisa assim a temperatura dele. Aí tem o EA111, que trabalha ali na casa de 95 graus, mais ou menos, 90, 95. Então, você tem veículos que têm a temperatura de trabalho dele até a temperatura perigosa, que é de 120 ali do vermelho, é mais longe. Então, mesmo que ele dê essa aquecida ali, porque ele não acionou o eletroventilador ali, você já está com o motor bem quente, com carga térmica acumulada já na zona mais quente do motor, ainda assim não vai entrar o segundo estágio, porque está longe da temperatura crítica, entendeu? Nesse sistema não, no etanol esse carro trabalha, como vocês estão vendo ali, 106 graus no primeiro estágio e 110 no segundo, e 120 já é o vermelho. Então assim, a distância das temperaturas dele é muito, muito curta, de primeiro e segundo estágio, e também do segundo ali, no caso do etanol, do segundo ali de 110 até os 120, que é o crítico. Não pode chegar no vermelho. Quando chega no vermelho, geralmente dá BO na junta. Empena o cabeçote, alguma coisa aí acontece. Então, pessoal, a explicação que eu tinha que dar sobre o arrefecimento é essa daí. O Fiesta trabalha quente e ele trabalha muito próximo da temperatura crítica. E aí você desliga o carro, ele não acionou o eletroventilador e por conta disso, quando você demora dali 3 minutos, 5 minutos ou 10 minutos, ele aqueceu. Aí o que eu faço, que é um capricho meu, eu não estou recomendando que ninguém faça isso, porque senão você vai ficar perdendo seu tempo. Mas eu faço. Eu tô olhando ali pela temperatura no digital, quando eu chego em casa eu fico olhando. Ele está em 103, 104, 105, eu vi que está subindo, eu espero dar o 106, aciono o primeiro estágio do eletroventilador, eu espero ele ativar. Quando ele chega em 100, 99 ali, eu desligo. Por quê? Porque aí, se eu ligar o carro novamente, vamos verificar aqui a temperatura que vai estar agora, porque aquela hora que eu desliguei ele estava em 100, né? Ó, ainda está em temperatura quente, mas é só 110 só. Da hora que eu tô aqui explicando, ele só chegou nessa temperatura. E daí, provavelmente, ele não vai passar mais, porque toda vez que eu deixo finalizar o primeiro estágio do eletroventilador, depois ele torna a dar uma aquecidinha de novo, mas ele só vai até essa altura aí e não vai mais, entendeu? Então, pessoal, esse aí é o motivo, tá bom? É normal desse sistema de arrefecimento isso acontecer, infelizmente, né? Ele trabalha, esse Fiesta na versão Flex, trabalha com temperatura muito quente e acaba acontecendo isso, beleza? Agora eu vou estar explicando alguns motivos de acontecer isso também, sem ser por questão de temperatura do motor. E aí, alguém vai me perguntar assim, então, mas no meu Fiesta, eu uso o carro para lá e para cá, exijo do motor e ele não entra o segundo estágio. Por que que o meu não entra o segundo estágio? Vamos lá.
Válvula travada aberta, você não vai saber que travou aberta porque o ponteiro fica entre 80 e 110 graus no meio, então você vai ver o ponteiro no meio, para você tá tudo certo. Você não sabe que ele está trabalhando abaixo da temperatura ideal de trabalho. Outra coisa, você pode ter pegado o teu carro de um antigo dono que mandou furar a válvula ou removeu a válvula, ou você mesmo que fez isso aí, pediu para o mecânico fazer, ou você fez em casa, e o seu carro está dando passagem direta, não está tendo vedação com a válvula fechada. Então você fica com um veículo trabalhando em temperatura mais baixa. E tem válvulas termostáticas de algumas marcas aí, eu não vou citar nomes, mas eu sei de duas marcas aí que a válvula, quando ela fecha, ela não veda totalmente, e não é defeito. Elas não vedam totalmente. Eu creio que talvez até seja uma estratégia do fabricante para poder evitar do carro ficar trabalhando muito quente, porque esse motor nosso realmente ele tem uma temperatura de trabalho acima da média, né? Mas isso é uma suposição minha, não estou afirmando. Então pode ser isso que acontece. E tem um detalhe. Esses picos de temperatura que acaba dando ali, porque você desliga o carro e volta e liga de novo, e ele foi lá em cima, é uma das maiores causas de ressecamento dessas carcaças de plástico. Por quê? O motor já trabalha quente, né? Ele é um plástico de engenharia, um plástico que aguenta temperatura. Porém, o motor já trabalha a temperatura alta. E toda vez que você usa, você desliga o carro, dá esse pico de temperatura, daqui a pouquinho o segundo estágio abaixa. Então ela fica trabalhando sempre ali, ó. Passa de 110, vai para 112, 115. Comigo já aconteceu de ir a 118 graus. Um dia eu andei aí mais ou menos uns 20 km daqui na casa de um parente, em alta rotação, cheguei lá e desliguei o carro. Aí esquecemos um negócio dentro do carro, 5 minutos depois eu voltei buscar, no que eu virei a chave. Aí eu falei, vou ver a temperatura. Tava em 118, o ponteiro relando já, para relar no vermelho. E aí eu não tinha feito o processo de deixar o primeiro estágio entrar e baixar a temperatura, né? Então aconteceu isso. Então isso aí danifica muito essas carcaças. Com o tempo não dura aí 1 ano, 2 anos. Se você roda com o carro todo dia e isso acontece direto, de entrar o segundo estágio, então a carcaça infelizmente é a que mais sofre. E vai empenando, ressecando, vai ter vazamento. Então use de alumínio, pelo menos para isso aí você não vai ter essa dor de cabeça de ressecamento prematuro. Outros motivos que faz ele acionar o eletroventilador no segundo estágio. A gente tem uma peça que fica escondida ali embaixo, que chama resistência da ventoinha. Ela fica bem próxima ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar onde é o conector dela. É esse aí do meio aí, ó. Esse é o conector da resistência da ventoinha. Quando ela queima, ela não aciona o primeiro estágio do eletroventilador. Ou pode ser que você esteja também com problema no chicote, mau contato, até um problema no chicote também relacionado ao eletroventilador, mas isso aí é mais raro de acontecer. Então, se não acionar o primeiro, tem o segundo estágio que é de emergência. Aí, pessoal, outra coisa também que eu vou focar aqui, ó. Perdoem a falta de resolução, é essa peça aí, ó. Ele chama pressostato de alta. O pressostato de alta é ele que mede a pressão da linha do ar-condicionado quando ela está já muito alta e o primeiro estágio do eletroventilador não está dando conta. Aí, para não acontecer de estourar tudo, entra o segundo estágio do eletroventilador por conta da alta pressão na linha do ar-condicionado. Então é normal, você está com o ar-condicionado ligado, daqui a pouquinho ele aciona o segundo estágio, daí ele fica um tempão ali acionado, depois ele desativa, depois ele ativa de novo. Às vezes pode acontecer dele demorar muito para desligar por conta de sujeira aqui, ó, no condensador. Essas aletas aí amassadas e muito suja de inseto, terra, areia, muita sujeira que vai acumulando. Então seria interessante fazer uma limpeza, beleza? Também já estava esquecendo de mencionar. Vocês já viram que quando você chega em algum lugar que desliga o carro, às vezes você escuta o primeiro estágio do eletroventilador acionar por uns 30 segundos ou mais aí, depois ele desliga, né? Pessoal, infelizmente é um recurso do sistema de arrefecimento que ele, às vezes ele não acionou ali com o carro ligado, ele aciona com o carro desligado, mas é por pouco tempo e no máximo o que vai acontecer é que a ventoinha vai resfriar o líquido que ficou parado no radiador, porque lembramos, você desligou a chave, o motor parou de funcionar, a bomba d'água deixa de circular. Então esse líquido que vai refrigerar no radiador não vai voltar para dentro do motor naquele mesmo momento.
No máximo vai acontecer é refrigerar aquele líquido que está ali, e na hora que você ligar o carro, aquele líquido está refrigerado, aí quando a válvula abrir, ele vai retornar, aquela mangueira de baixo lá, vai retornar, passar pela válvula e entrar para dentro do motor. No máximo que esse estágio faz é isso. Beleza? Então assim, não vai... Ah, não, mas acionou o primeiro estágio, eu escuto acionando depois que eu desligo o motor. Não vai resolver muita coisa. Beleza? Outro motivo também que costuma acontecer de entrar o segundo estágio nesse sistema é o quê? Que é o mais comum, que eu imagino, é quando trava a válvula termostática fechada. Aí o líquido não circula, o primeiro estágio aciona, não dá conta, entra o segundo, não dá conta e o carro aquece. Então, válvula travada fechada. Outra coisa também que acontece, sistema de ar quente. Se lá no radiadorzinho do ar quente tiver entupimento, seja parcial ou total, o que vai acontecer? Não vai ter retorno de líquido suficiente. Esse retorno de líquido, como eu já expliquei em vídeos anteriores, ele retorna por essa outra mangueira aqui da frente, é que eu estou ponhando na ponta do dedo. E ela cai em cima da válvula e auxilia a válvula na sua abertura. Porque só pelo acionamento da resistência que tem embaixo não é suficiente, demora demais para abrir. Então, esse sistema já trabalha assim, um retorno de líquido do ar quente cai em cima da válvula, auxiliando a resistência que tem embaixo, que vai estar acionada também, a aquecer lá a válvula, a ser expandir e a válvula abrir, certo? Outro motivo de entrar segundo estágio nesse sistema. A bomba d'água, digamos que ela está muito velha já e ela espedaçou o rotor. Geralmente esses rotores são de polímero, que é tipo uma espécie de plástico. Ele espedaça, aí ela perde as espátulazinhas lá que vai fazer o líquido circular, e aí acaba que não circula líquido, ou seja, vai aquecer. Ou pode acontecer também da bomba d'água, ela espanar o rotor, ela tem um eixo, né? E o eixo fica encaixado no meio do rotor, internamente ali. E quando aquilo ali espana, o rotor fica assim, o eixo fica rodando e o rotor não acompanha direito porque está espanado por dentro. Então não vai circular de forma correta o líquido, pode aquecer também. E uma coisa também que pode acontecer, que é meio raro de acontecer, mas acontece, é quando a correia de acessórios, ela também toca a bomba d'água. E se essa correia arrebentar, escapar daqui, você vai ver acender lá no painel a luz da bateria, a direção vai ficar dura se tiver direção hidráulica, que também é tocada pela correia de acessórios, e você vai ter a bomba d'água que não vai circular. E aí vai acontecer o quê? Vai esquentar, vai entrar o primeiro estágio, vai entrar o segundo estágio. E o último que eu ia falar aqui também, que além do entupimento lá no sistema de ar quente, você pode ter entupimento aqui, ó. Eu já vi acontecer, o pessoal relatar entupimento de quando tá usando água de torneira, aquela sujeira de parecendo um barro lá de ferrugem, entupir essa entradinha. Já ouvi falar do pessoal comentando sobre entupir aqui também, ó. Essa parte desse bico plástico aqui é onde essa mangueira do retorno encaixa. Eu tô usando o redutor de vazão, ele tá aqui assim. Aquele redutor, se ele entupir também o carro vai aquecer, porque não vai ter retorno. Então são esses os motivos. Se tiver mais algum motivo que eu não lembrei aí, vocês colocam nos comentários aí, ajuda nós a multiplicar as dicas aí pro pessoal, beleza? Se eu esqueci alguma coisa, vocês comentem. Mas no geral é isso, pessoal. Entra o segundo estágio por motivo de temperatura, mostrei quando eu estava lá dentro do carro, explicação. E esses outros motivos adicionais aí que a gente estamos falando aqui. Beleza? Também eu vou recomendar que vocês verifiquem na coleção de peças da Shopee, se você estiver precisando de alguma peça para o seu Fiesta. Lá tem de tudo. Para sistema de arrefecimento, tem válvula termostática da Valer, que é essa que eu uso. Carcaça da Hopen, a minha tá para chegar, vou fazer um review dela. Carcaça de alumínio, né, no caso. Reservatório, mangueiras em geral, tampa de válvula, filtro de ar, resistência da ventoinha, pressostato, correia de acessórios. Tem de tudo aí, pessoal. Vocês precisar para o seu sistema de arrefecimento. Beleza? Dá uma conferida lá na coleção de peças da Shopee. E também irei recomendar aqui o canal do meu amigo Lucimário, o Fiesta Dicas Automotivas. É um canal excelente. Eu comecei a aprender sobre Fiesta lá no canal dele. Ele tem um grupo no Telegram. Se tornem membros do canal e tem acesso VIP ao grupo no Telegram. Beleza? O acesso, um valor é vitalício e é baratinho. Se eu fosse você, eu não ia perder o tempo. Já fazeria parte do grupo. Beleza? Valeu!